Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade nos estudos, Conhecendo a filosofia espírita com o estudo do Livro dos Espíritos. Dando continuidade aqui, hoje na parte segunda, onde fala do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, no capítulo 1, dos espíritos, nós temos a terceira ordem, que fala sobre os espíritos imperfeitos. A questão 104, que é essa que nós vamos tratar hoje, Allan Kardec não faz uma pergunta, e sim um comentário. E nós vamos explanar esse comentário aqui no estudo de hoje, ok? Então, esta questão 104 é da 8ª classe, classe dos espíritos pseudo-sábios. Vamos ver como que isso aconteceu aqui. Dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Então, Allan Kardec aqui faz esse comentário. Nós vamos aqui aprofundar um pouquinho através do entendimento do espírito Miramés, que faz um comentário sobre essa questão número 104. Vamos ver o que ele traz, aprofundando ainda mais este ponto, dessa categoria de espíritos. Essa classe de espíritos comumente dá a impressão de tudo saber. São espíritos orgulhosos que ainda não se despiram das intenções de grandeza e se revestem de muita vaidade. Não têm humildade para ouvir os espíritos puros, procuram sempre discussão e muitos deles até que poderiam vencer pela argumentação, mas nunca pela vivência. Falam muita coisa sem conhecimento e sem profundidade. Geralmente o pseudo-sábio é falador. Esses espíritos são os mesmos falsos profetas que o Evangelho lembra com veemência, pedindo para que não nos deixemos ser iludidos pelos tais. Os falsos profetas da erraticidade não se importam muito com a verdade. O interesse deles são os casos pessoais, querem se mostrar para que o orgulho fique de pé. Sempre combatem os seus iguais, para que aqueles não venham tomar seu lugar de destaque, onde a vaidade seja alimentada e a pretensão esteja sempre acesa nos seus caminhos. O mundo, bem como o espaço ainda cheio desta classe de espíritos que desconfiam, por vezes, deles mesmos. A mediunidade é muito atacada por esses irmãos menos avisados, e é por esse motivo que nos preocupamos constantemente na educação dos sensitivos, por ordem do mais alto, pois a mediunidade sem disciplina é causadora de muitos desastres morais e desequilíbrios físicos. O médium falante e o escrevente psicógrafo são instrumentos de muita responsabilidade. Aquilo que se fala, se escreve e fica. Olha a importância, Devem-se tomar os cuidados necessários para que os ensinamentos do nosso Divino Mestre cresçam nos corações e nos ajudam na nossa perfeição espiritual, caminhos que tanto desejamos. Sabemos e não nos esquecemos de falar das oportunidades a nós oferecidas. Os pseudo-sábios de agora são os sábios de amanhã. Somente o tempo, pelas bênçãos de Deus, pode transformá-los em espíritos integrados à verdade. Compete a todos nós, já favorecidos pela luz da verdade, sermos, sem conivência, paciente com eles e ajudá-los na altura das suas necessidades, porque os espíritos puros passaram por esses caminhos da ignorância. Ou seja, os espíritos adiantados, puros, também passaram por essa fase. Continuando aqui, a doutrina dos espíritos reflete com pureza todos os ângulos dos conceitos com Jesus. Se os homens ainda não vivem esses preceitos de luz, é pelo fato de ainda não suportarem essa verdade. Mas, persistindo na escola, acabam sendo discípulos do Senhor, na pureza que desejam os benfeitores da eternidade. Muitos espíritos desencarnados na atmosfera da Terra estão igualmente na posição de aprendizes, lutando consigo mesmo nos divinos aprimoramentos. Essa é a alegria de nosso Senhor para com todos nós.
É necessário que aprendamos a discernir as coisas, mesmo ouvindo os pseudo-sábios, mas nunca sejamos influenciados por eles, porque, de certo modo, eles são os futuros instrutores dos espíritos que estão na retaguarda em busca da luz de Deus. Se buscamos defesa contra qualquer tipo de influência nociva, que entremos na filosofia do trabalho honesto e nos lembremos dessa máxima de luz do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. É no trabalho do amor que terás amor, e o amor te levará à verdade que liberta. Então veja, fazendo aqui um fechamento de tudo isso, a importância da progressão de nós como seres humanos e também no mundo dos encarnados e no mundo dos espíritos. Nós evoluímos e precisamos evoluir seguindo dois preceitos básicos. O desenvolvimento intelectual, que é através do conhecimento que temos sobre todas as coisas, e o desenvolvimento pela nossa moralidade. Em outras palavras, o próprio Mestre nos trouxe que nós devemos amarmos-nos e nos instruirmos, ou seja, devemos praticar a evolução da nossa moralidade, e ao mesmo tempo também o conhecimento. Então são duas asas, a gente não consegue evoluir só com uma e nem com a outra, nós precisamos das duas para que possamos de fato buscarmos aqui a nossa evolução, olhando para a escalada evolutiva do ser humano. Outro ponto importante é que os espíritos pseudo-sábios utilizam o intelecto sem o conhecimento moral, ético, ou seja, eles têm o conhecimento das coisas, mas não trabalham com profundidade o conhecimento moral. Então, por isso que nós precisamos ter essa moralidade. É importante que a gente possa ter o estudo sistematizado das obras básicas do Espiritismo. Assim nós estaremos bem aprofundados, bem preparados para quando nos depararmos diante desses irmãos menos adiantados ainda, podemos saber o momento que eles se encontram e também ali dar um direcionamento e poder ajudá-los conforme foi trazido aqui nesta lição. Então a melhor maneira de nós lidarmos com essa situação, obviamente, é termos em mente que para a nossa evolução precisamos trabalhar os dois lados, o lado intelecto, que é o nosso conhecimento sobre as coisas, e a nossa moral, que é através do amor que temos pelo nosso semelhante. E assim estaremos seguros que esse entendimento nos levará sim a um grau evolutivo e saberemos lidar com situações quando nos depararmos com os espíritos que têm essa categoria, que são classificados espíritos pseudo-sábios. Ok? Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima semana, se Deus quiser.